Para que um barco tenha sua funcionalidade, ele precisa estar na água. Mas se a água entrar dentro do barco, o barco está comprometido. Vamos falar sobre isso hoje enquanto eu preparo meu café? Esse é um desafio do cristão. A gente vive uma vida onde nós estamos no mundo, nós fazemos parte do mundo, mas nós não somos desse mundo, nós não podemos nos misturar com ele. E como que funciona isso dentro da nossa cabeça, dentro do nosso dia a dia? A gente vive perseguindo coisas desse mundo, como trabalho, dinheiro, prazeres, lazer, tantas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, mas a Bíblia nos ensina que nós não somos desse mundo e não devemos amar essas coisas. Isso é um paradoxo, um paralelo, que como cristãos, às vezes é difícil a gente conversar sobre isso, mas é muito importante. É muito importante a gente entender. E eu estou como estrangeiro aqui nos Estados Unidos. E eu posso te falar que viver como estrangeiro não é tão fácil como a gente imagina. Muitas vezes a gente tem uma visão romantizada disso, ainda mais aqui nos Estados Unidos, porque aparentemente é fácil, né? Para muitas pessoas, você está nos Estados Unidos, aí é tranquilo, muito melhor, meu sonho é mudar para aí. Mas existem algumas questões que precisam ser levantadas em conta quando a gente entende esse paralelo de como é ser um estrangeiro. Primeiro que, como estrangeiro, a gente abre mão de muita coisa do nosso hábito, muita coisa que a gente construiu ao longo da vida. Eu tive o privilégio no Brasil de ter construído uma empresa que, graças a Deus, foi muito bem sucedida. Né? Nós tivemos excelentes experiências, excelentes clientes, construímos uma carreira, um nome de mais de 20 anos de mercado. Isso fez diferença na nossa vida, nos permitiu conquistar algumas coisas, como um bom carro, uma boa casa, meus filhos estudavam numa boa escola particular, enfim, a gente tinha uma condição de vida boa, um padrão de vida agradável. Sem contar nos amigos, né? Que a gente, ao longo da nossa vida, construiu amizades, como todo mundo, de acordo com a convivência, de acordo com aquilo que faz parte do nosso dia a dia, você vai criando relacionamentos e isso, com certeza, é cumulativo ao longo da nossa vida, né? Então, com anos fazendo isso, servindo na igreja, enfim, tantas coisas acontecendo, Deus foi nos prosperando, nos abençoando. Mas eu sempre aprendi que não tem nada melhor do que servir a Deus, não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus. E aconteceu que Deus nos deu uma direção. Nós tínhamos construído uma boa empresa, nós tínhamos construído um nome, uma boa reputação nos negócios. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, nós éramos também referência naquilo que a gente fazia. Tanto eu quanto a minha esposa. Eu fotografando casamentos, fotografando eventos empresariais, a minha esposa fotografando aniversários infantis inicialmente, depois ela se especializou em fotografias de parto, de nascimento, e virou referência na nossa região. Nós construímos muita coisa com isso, né? Foi graça e misericórdia de Deus, o favor de Deus na nossa vida. Mas o fato é que chegou um dia que Deus nos inclinou a abrir mão de tudo, né? E foi claro para nós, não tínhamos dúvidas de que Deus estava falando, de que foi direção dele. E quando chegou o momento da gente abrir mão de tudo, sem dúvida nenhuma, é um choque muito grande. Porque você abre mão de tudo que você construiu, das suas amizades, do seu convívio, do seu relacionamento, da estrutura que você criou para os seus filhos, para ser estrangeiro numa terra nova, para algo novo, para viver algo novo, é um verdadeiro desafio, porque existem muitas incertezas. E quando a gente perde o controle, aí é onde a gente mais depende de Deus. E aí é onde Deus fala conosco de uma maneira poderosa, né, e sobrenatural, porque a dependência aumenta, né? E eu queria falar com você um pouco sobre isso, sobre como é a gente depender de Deus. Essa dependência que foge do nosso conforto, que foge daquilo que é o que o mundo busca, daquilo que são os padrões da sociedade, daquilo que move, daquilo que nos movimenta, né? Porque o que movimenta uma pessoa normalmente? Normalmente a gente trabalha para ter um bom recurso, para fazer coisas que a gente gosta, comprar coisas que nos agradam, passear, fazer viagens, e muitas das vezes, a maioria do tempo se resume em comprar e ter, adquirir,
e conseguir conquistar, coisas assim. E claro, a gente também vivia isso, né? Mesmo servindo a Deus, né? E faz parte, porque a gente está no mundo. Nós não somos desse mundo, mas o mundo é assim, você compra, você trabalha, você... Enfim, a gente consome, não tem como fugir disso. Mas como cristãos, a gente precisa de tomar muito cuidado, porque de fato isso é algo muito delicado para nós. Porque uma coisa é a gente fazer parte, porque nós estamos. Outra coisa é o mundo entrar dentro de nós e a gente começar a amar as coisas do mundo e a perseguir as coisas do mundo e colocar isso como prioridade na nossa vida. Deus tem ministrado muito ao meu coração em relação a isso. Como eu disse, como estrangeiro, a gente entende isso muito bem. Eu queria compartilhar com você um versículo que está lá em 1 Pedro 2,12. Diz assim: Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. O que acontece? Eu aprendi uma frase que eu gosto muito e uso bastante, que é o seguinte: nós estamos aqui para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E na nossa vida, o nosso dia a dia, faz parte disso. A nossa vida é sobre isso. É sobre conhecer a Deus de forma íntima, conhecer a Deus de uma maneira especial, conhecer a Deus num outro nível. E através desse conhecimento, através das nossas experiências, através do nosso testemunho, tornar Deus conhecido também. E como que a gente conhece a Deus nas nossas experiências? Claro que buscando Ele, buscando na Sua palavra, lendo, orando, mas também deixando Ele agir em nós nos nossos desafios. Quando a gente perde o controle, Deus age de maneira sobrenatural. E ser estrangeiro é muito sobre isso. É muito sobre perder o controle. É muito sobre entender que você está num lugar que não é seu. E às vezes é interessante a gente pensar nisso, porque no Brasil eu tenho minha casa, no Brasil eu tenho minha família, tenho tantos amigos. É claro que aqui a gente também constrói novas amizades, enfim, tantas coisas acontecem. Mas quando a gente chega aqui, um dos sentimentos que tem no início como estrangeiro é que não te pertence. Aquilo não é seu. Né? E às vezes a gente é tratado em algumas formas, em algumas ocasiões dessa forma. Né? Claro que de uma maneira errada, né? Algumas pessoas acabam sofrendo bullying quanto a isso, crianças na escola. Eu lembro que um amigo, o filho dele, teve a experiência de que um coleguinha na escola chegou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Volta para o seu país, por que você está aqui? Né? Então, isso para uma criança é muito confuso, né? Porque a gente tira ele também, os nossos filhos, do conforto das amizades. E eles vêm para fazer uma adaptação, para conversar uma língua nova. Né? E esse processo de aprender a língua é tenso. Né? As nossas crianças aprendem muito mais rápido, mas a gente, como adultos, para perder o sotaque, né, que se chama accent, é muito difícil. Né? E precisa de estudo, de esforço. No começo a cabeça dói muito de ter que pensar em outra língua, de tentar entender as coisas, por mais que já tenha uma base de inglês, às vezes, em muitos casos, como era o nosso. Enfim. É muito desafiador. Né? E quando você entende isso, né, o fato de ser estrangeiro, isso, em muitos casos, na maioria das situações, isso aumenta a sua dependência de Deus, a sua dependência de pessoas, de novas amizades, a sua dependência de algumas ajudas em algumas coisas. Ajuda simples de como fazer algo, de como comprar algo, de como tirar uma carteira de motorista, coisas que você, no seu país você conhece, aqui as regras são um pouco diferentes, então você precisa de ajuda. Né? E é claro que, como igreja, a gente sempre encontra essa amizade na nossa família da fé. Né? Esse apoio, essa ajuda que faz toda a diferença na nossa vida. Né? E a gente também se oferece como sendo isso. Mas o ponto da questão aqui da nossa conversa inicial, que é, para que um barco cumpra a sua funcionalidade, ele precisa estar na água. Mas se a água entrar no barco, o barco está comprometido. É que a gente está nesse mundo. E para que a gente cumpra o nosso papel como cristãos, Deus não vai nos tirar daqui. Inclusive, Jesus faz essa oração logo antes
de ser crucificado, de ir para a crucificação, de ser entregue ali, ele faz essa oração. Pai, eu não peço que vocês os tirem do mundo. Nós vamos permanecer aqui exercendo o nosso papel. Porém, nós temos que ter a clareza, a definição de que nós não somos daqui, estamos perseguindo algo muito maior. E a nossa vida, as nossas ações refletem isso, precisam revelar isso. Isso é fundamental, porque se a gente perde esse foco, todas as nossas forças, os nossos esforços ficam sendo concentrados naquilo que o mundo persegue. Isso é muito passageiro. Significa que a gente não pode ter as coisas, que Deus não pode nos abençoar, não pode nos prosperar? Não é sobre isso. Mas é sobre o que tem o nosso coração. É sobre o que ocupa a nossa prioridade, a nossa mente na maior parte do tempo. E aquilo que a gente está fazendo, ainda que como negócio, ainda que para prosperar, ainda que para trazer recurso, o que está por trás disso como valores, como princípios, no nosso caráter, o que tem nos conduzido nas nossas decisões seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, em casa, com a família. Qual é o nosso combustível que nos faz tomar as decisões? E eu quero compartilhar com você um versículo, que é justamente esse, quando Jesus fala lá, antes da crucificação, ele faz uma oração. Ele diz assim, lá em João 17, Jesus disse assim a partir do versículo 14, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não peço apenas por esses discípulos, olha só, Jesus fazendo oração naquele momento, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, por mim e por você. Jesus está fazendo essa oração por nós, ali naquele momento, deixando claro de que nós não somos daqui. Nós não somos desse mundo. Não é esse mundo que nos move. Não é essa a nossa prioridade, não é a nossa base. Não é sobre isso. Não é sobre viver perseguindo algo como os demais, mas é sobre a consciência de que estamos aqui para ser testemunho daquilo que é essa mensagem que a gente carrega. Deus pode te prosperar de várias formas. Deus pode te dar coisas que você sonha em ter. Deus pode realizar desejos profundos do seu coração. Mas não deixe que nenhum desses desejos, quando realizados, ou dessas coisas que estão no plano, ocupem um lugar importante no seu coração. Não ame coisas, ame pessoas. Não ame ter, não ame posses, não ame dinheiro, não ame casa, carro, viagens, não ame isso. Goste, curta, use essas coisas, mas ame pessoas. O reino de Deus é sobre isso. O reino de Deus é sobre pessoas. É sobre nós vivermos em favor uns dos outros, dando bom testemunho em tudo, sabendo que nós estamos ouvindo a voz do nosso Pai. E voltando no nosso testemunho, quando Deus colocou isso no nosso coração e nos deu uma palavra clara de que seria aqui, de que era a hora da gente ter um tempo fora, nós tivemos que abrir mão de tudo. Tudo aquilo que a gente tinha construído, o nosso negócio, as nossas posses, tudo, nós tivemos que abrir mão. Não é um processo fácil, não é um processo simples. E sem dúvida, é um processo muito, muito desafiador. Desafiador porque nos coloca fora da nossa zona de conforto e não só nos tira da nossa zona de conforto, como nos coloca numa incerteza muito grande daquilo que virá. Porque nós tínhamos uma rotina, nós tínhamos uma condição de trabalho, nós tínhamos uma estrutura que a gente tinha criado, nós tínhamos relacionamentos com pessoas que poderiam nos ajudar, tanto família com amigos, com filhos, coisas com filhos, e enfim. Tanta coisa nós tínhamos criado para nos dar uma condição. E agora a gente ia para algo novo, onde só Deus
saberia o que a gente viria a enfrentar. E sem muitas certezas. Na verdade, a única certeza que a gente tinha era que a gente estava obedecendo à voz de Deus e era aquilo que Ele tinha para nós. E o nosso desejo era cumprir a vontade dele, obedecer, dizendo sim, né, àquilo que Deus colocou no nosso coração. E nessa certeza, perseguindo isso, né, caminhando nessa direção, Deus começou a fazer milagres na nossa vida. E muitos milagres, milagres incontáveis. A gente começou a ter experiências maravilhosas que a gente nunca poderia imaginar. Claro que são coisas desafiadoras, mas são coisas que nos remetem àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ontem eu estava compartilhando com um amigo a respeito de que agora, de uma forma diferente, uma palavra que eu já compartilhei com tantas pessoas, às vezes já até fiz reflexões sobre elas na igreja, e a gente sabe que é verdade, a gente ministrava isso no nosso coração, mas sabe quando Jó fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem? Jó entendeu de uma forma diferente algo, e uma palavra que eu compartilhava sempre, mas eu entendi de uma forma diferente nesses dias, recente agora. É aquela palavra que Jesus fala sobre as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, sobre os lírios do campo, que nem Salomão se vestiu como eles. E Deus cuida das aves, Deus que prepara todas essas coisas, Deus que nos sustenta, Ele que tem nos abençoado, Ele que tem preparado todas as coisas para nós. E a gente vive isso de uma forma tão maravilhosa, que eu consigo entender. No Brasil, a gente tinha tudo que a gente precisava. Uma vida equilibrada, sem falta, graças a Deus. Claro que passamos dificuldades financeiras ao longo da nossa história, vencemos muitos desafios, né? Tivemos crises, tanta coisa aconteceu, é claro. Mas aconteceu que no Brasil eu tinha as roupas que eu escolhi comprar. No Brasil eu tinha um carro que eu escolhi comprar. Um carro bom, que eu gostava muito dele. A gente morava num condomínio que nós escolhemos e a casa estava com os móveis que nós escolhemos. E os nossos filhos na escola que nós escolhemos. Tudo escolhas que a gente fez, claro, buscando a direção de Deus em todas as coisas, sempre com muita fé, sempre entendendo, discernindo de Deus o tempo e o momento de cada coisa. Mas para vir para cá ficou tudo. As roupas ficaram, a casa ficou, o carro foi vendido. Muita coisa ficou para trás. E aqui a gente começa de novo. E aí, por que eu comecei a entender essa palavra de uma maneira diferente? Porque eu olhei para o meu guarda-roupa aqui e eu vi tanta roupa boa, tanta camisa boa, camisas melhores do que as que eu tinha no Brasil, calças melhores e muito mais caras do que as que eu tinha no Brasil. E sabe o que é o melhor? Observar que mais de 70% do meu guarda-roupa foi ganhado, foi oferta, foi doação. E essas camisas boas, nenhuma eu comprei. Todas foram ganhadas e nada me falta. E eu comecei a ver o detalhe de Deus cuidando dessas coisas de uma forma tão preciosa. E alguns testemunhos que nem convém eu compartilhar aqui agora, daria uma história longa, mas surpreendentes de coisas que Deus foi preparando. Mas cada coisa no seu momento, no seu detalhe, na sua forma, Deus foi nos dando. Tudo. E eu comecei a ver, falei, realmente, às vezes coisas que eu nem pedi, Deus fez. E Deus foi preparando e as coisas foram acontecendo. Né? Claro que houveram momentos difíceis, momentos de luta, momentos de decisão, momentos de adaptação intensos, momentos onde a saudade aperta, né? Muitos desafios grandes, mas existe uma dependência de Deus de uma maneira maravilhosa que a gente tem enfrentado aqui. Enfrentado não, descoberto aqui, conhecido aqui. E hoje eu posso dizer que eu entendo essa palavra, né, dos pássaros, porque eu não vai dar tempo de eu entrar em detalhe aqui de tantos testemunhos, mas eram coisas assim, eu pensava, acontecia. Eu estava vestindo uma roupa no guarda-roupa, em frente ao espelho, aí eu olhava e falava, nossa, essa calça aqui já está começando a ficar marcada, eu preciso de comprar uma nova. Durante a semana vem alguém e traz uma sacola com 4 calças novas para mim, de presente. E esse é só um exemplo de tantos outros, né? Tantos outros que aconteceram. E, enfim,
Não é sobre isso especificamente a mensagem de hoje, mas é sobre a gente entender essa dependência de Deus. Entender para onde nós estamos indo e o que vale a pena. Eu creio que, financeiramente, Deus pode fazer coisas grandiosas na nossa vida. E a minha oração é que, entendendo essa questão dos pássaros que Deus alimenta, entendendo a graça de Deus, eu sei que eu sempre vou depender dela. Eu sei que sempre faz parte da nossa vida e sempre vai ser sobre quem eu sirvo e quem tem a minha vida. Mas eu também creio que, ainda que recebendo coisas como presentes que Deus tem nos dado, Deus vai nos permitir também dar muitos presentes. Deus vai nos permitir estar numa situação onde a gente também possa ofertar na vida das pessoas. Sim, claro, poder comprar coisas e tudo, mas a minha oração é para que eu nunca me confunda em relação ao meu Senhor. Que Deus é o meu Senhor, que o Senhor é quem dirige os meus passos, quem inclina as minhas decisões, quem fala se é para ir ou se é para ficar, quem abre porta, quem fecha porta. Não é sobre o que é mais lucrativo, não é sobre o que meu coração deseja mais, não é sobre o que aparentemente é o melhor para o futuro dos meus filhos. Não é sobre isso. Mas é sobre ser obediente àquilo que o meu Senhor quer. E como eu posso exercer isso onde eu estou. E eu quero refletir isso com você. Te deixar com esse pensamento. Porque às vezes as coisas do mundo vão entrando na nossa vida. E a gente começa, sem perceber, a perseguir aquilo que não deve ser a nossa prioridade. A perseguir aquilo que deveria ser algo secundário. Que deveria ser alguma consequência. Como eu disse, Deus pode dar muito mais, como ele fez com Jó. Mas Jó tinha consciência de que Deus deu, Deus tirou. E para finalizar, eu queria contar um testemunho de um amigo que eu estava conversando com ele na semana passada. Ele foi um empresário muito bem sucedido no Brasil. Com muitas posses, com empresa que vale milhões, muitos milhões. E Deus o levou a uma condição, e ele, temente a Deus, servo do Senhor, e Deus o prosperou muito. E aconteceu que ele perdeu tudo. Perdeu de uma forma, não tudo 100%, mas perdeu, vamos dizer, mais de 80% do que tinha, as empresas, perdeu muita coisa e o padrão de vida mudou totalmente. E hoje ele está aqui nos Estados Unidos também por uma direção de Deus, ouvindo a voz de Deus com algumas coisas, vivendo um contexto muito diferente, com uma vida como a minha, simples, vivendo detalhes pequenos. Alguém que tinha empregada para tudo, que tinha alguém ajudando em tudo, andava nos melhores carros. Hoje é quem lava o seu próprio carro, é quem lava a sua própria roupa, é quem faz suas coisas de casa, é quem às vezes tem que contar a moeda para saber se pode comer no McDonald's com as crianças. Mas não é sobre isso, é sobre ele continua fiel. Ele continua temente a Deus e vendo Deus agir em tudo. Buscando direção, sendo inspirado e aprendendo, ele e sua casa, sobre os valores celestiais. Deus pode levar a uma situação maior do que a primeira, com empresas mais valiosas, ganhando ainda muito mais? É claro. Mas no coração dele não é sobre isso. É sobre estar sempre firme e fiel na presença do Senhor. Ainda com muito, seja com pouco. Não é isso que diz lá o versículo quando fala: tudo posso naquele que me fortalece? Eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, ter fartura. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, que no seu coração você tenha plena consciência de que você está trabalhando para algo maior, para algo celestial, porque a nossa pátria não é aqui. Eu e você, nós somos estrangeiros nessa terra. E tudo que nós temos aqui vai ficar para trás. Você pode sim viver boas experiências aqui, dar o melhor para sua família, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre ser encontrado fiel por Cristo, quando nós tivermos que apresentar as nossas boas obras lá no fim. Isso vai subir conosco. Os nossos recursos não. As nossas obras sim. Não é elas que nos salvam, pelo contrário, foi a graça de Cristo em nós, mas elas são contabilizadas. Então, que você observe no seu dia a dia o que está te inclinando nas suas decisões. O que
te inspira na sua relação com as pessoas. Se você quer apenas fazer network para ver o que você ganha melhor, qual que é a melhor experiência, a melhor situação que você adquire daquele relacionamento, se você só se aproxima de pessoas que vão agregar para você e você sugar algo delas, ou se você é alguém que chega para fazer diferença no mundo. Porque Deus não nos tirou do mundo, pelo contrário, Ele nos enviou a esse mundo para fazer diferença nas rodas que a gente chega para impactar. Não é nos assentarmos com os escarnecedores, não é sobre isso. Mas é fazer parte, influenciar a sociedade de uma maneira que só o Evangelho pode, trazendo luz, verdade e vida em abundância. Que o Espírito Santo te conduza, te ajude nas suas indagações e te lembre daquilo que de fato importa. Porque se um barco estiver cheio de água, ele está comprometido. Mas também, fora da água, ele não cumpre o seu propósito.